bem-vindo ao Sermão e Reflexão. Hoje vamos falar sobre o Sermão dos Peixes. João capítulo 6, versículo 1 ao 14. No sermão, Jesus estava ensinando perto do mar Ivar. Ele entrou em um dos barcos, que era de Simão Pedro, e pediu para afastar um pouco da terra. Então Jesus começou a ensinar as pessoas do barco. Depois que terminou, Jesus disse a Pedro para ir para águas mais profundas e jogar as redes para pescar. Pedro respondeu que tinham tentado a noite toda e não pegaram nada, mas obedeceria a Jesus. Quando fizeram isso, pegaram tantos peixes que as redes começaram a rasgar. Então, chamaram os amigos do outro barco para ajudar, e os dois barcos ficaram tão cheios de peixes que quase afundaram. Pedro, vendo isso, ficou muito impressionado e disse a Jesus que se afastasse dele porque era um homem pecador. Mas Jesus respondeu: "Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens." Isso significa que Pedro e os outros discípulos iam ajudar Jesus a ensinar e trazer pessoas para conhecerem o amor de Deus. E assim, Pedro e seus amigos deixaram tudo e seguiram Jesus, aprendendo com ele a amar e ajudar as pessoas. Desta forma, Jesus nos ensina que quando confiamos nele, coisas maravilhosas podem acontecer. E assim como Pedro, podemos seguir Jesus e compartilhar o amor de Deus com todos ao nosso redor. Fique agora com o sermão. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: "Onde compraremos pão para estes comerem?" Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: "Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos?" E disse Jesus: "Mandai assentar os homens." E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: "Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca." Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo."